Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Ulicindo Goulart, representante na Cáritas do Fórum do Lixo Cidadania. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 5 de junho de 2018, expediente. Requerimentos número 203-214/18 e indicações número 460 e 461/18, todas de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Projetos de lei do Executivo, PS 52 e 53/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Requerimentos número 215/18, indicações número 462 a 465/18, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Indicações número 466 a 470/18, todas de autoria do vereador Ademir José Honorato. Indicação número 471/18, de autoria da vereadora Giovana Zanetti. Indicação número 472/18, de autoria do vereador Osairo Casagrande. Indicações número 473 e 474/18, todas de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Era isso, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um convite a todos os vereadores e a todas as pessoas que nos ouvem. Hoje, a partir das 19 horas, no shopping das Nações, na Livraria Catarinense, a escritora e apresentadora do programa Terceiro Tempo da Rede Bandeirantes, Fernanda Colombo Liana, vai estar lançando seu livro e autografando. Como Jogar Futebol é uma versão adaptada para crianças. Todos estão convidados. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Para uso desse espaço, conforme solicitado à presidência dessa Casa Legislativa, o Fórum Municipal de Lixo e Cidadania de Criciúma, representado pelos senhores professor Mário Ricardo Guadanin, coordenador da Unesc do curso de Engenharia Ambiental, Cristiane Inácio, representante da Associação Criciumense de Catadores, a CRICA, e Pedro Paulo Campos Lima, representando a Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis, que discorrerão acerca da coleta seletiva e inclusão social dos catadores. Dessa forma, gostaríamos de convidá-lo para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. Sejam todos bem-vindos. De acordo com o nosso regimento, Vossas Excelências dispõem de 30 minutos. Com a palavra, nossos convidados. Seu Pedro Paulo. Aqui nós viemos fazer uma reivindicação, assim, que nós precisamos, tanto a CETEMAR como a CRICA, de um terreno disponível para nós ali, ó. Porque se nós temos um terreno, é fácil nós fazer os projetos e aí o dinheiro vem para nós ali. Caso contrário, se não tiver o terreno, aí dificulta tudo ali. E aí outra coisa, os órgãos públicos hoje que devia se mostrar mais interesse nisso aqui, é para que agilizasse esse terreno, aí às vezes muda o prefeito, coisa ali, já comecemos tudo na estaca zero novamente. Cada mudança de prefeito, esse problema todo que nós passamos aqui, ó.
Boa noite. Assim, ó, o que a gente vem também pedir, mais com compreensão do pessoal, porque assim, ó, vai muita fralda de descartável, papel higiênico, absorvente. Isso aí não é outras pessoas que estão mexendo, então, é gente humana igual qualquer um que está aqui, ó. E como disse o Pedro Paulo aqui, o seu Paulo, a gente quer um terreno. A gente tinha foi doado o nosso para uma empresa privada, né? Que quando a gente começou a botar material lá para construir, a gente soube que foi feita uma doação, daí tiraram da cooperativa nossa, da associação, e a gente queria o nosso espaço. A gente estava lutando por lá no bairro Macarini, mas vai e volta, não está dando recurso, a gente não está sabendo mais de nada, né? Vamos empaca toda a vida. E essa semana que está a greve dos catadores, dos caminhão, a gente ficou sem trabalhar, a Crica ficou sem trabalhar. E agora não vai ter nem pagamento para a gente botar material, comida para os filhos, dentro de casa. Está bem crítico mesmo a situação. Vamos projetar? Como é que fala? Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadores. Por gentileza, eu vou pedir à mesa, se for possível, de eu não falar sentado e eu poder falar de pé, mal de professor, pode ser? Vocês me permitem? Infelizmente, a gente, né, tem alguns hábitos aí que... Mas serei breve. Eu vou tentar ser breve. Deixa eu só lidar aqui com esse aparelho aqui. Opa. Preciso botar para o início aqui. Vou botar para o início. Voltar para o início. Só... Esse é o primeiro? Não. Botar bem no começo. Tá. Então, eu serei breve. Vou tentar ficar dentro do prazo determinado. Como a gente está numa casa legislativa, eu vou começar a fazer uma fala breve, discutindo com vocês quem são os catadores do ponto de vista legal, como todos nós, né? E, por favor, anula ali, não sei. Tá. Na fala de um catador, catadores são, antes de tudo, seres humanos, que às vezes parece que isso fica esquecido, né? Trabalham a partir da coleta seletiva com materiais recicláveis e não com o lixo. A Cristiane e seu Pedro representam duas organizações de catadores, duas organizações de empreendimentos solidários, uma associação, a CRICA, Associação de Crescimento de Catadores, e uma cooperativa, a CETEMAR, Cooperativa de Trabalhadores de Material Reciclável. Ambas situadas em Criciúma, ambas atuando há algum tempo na separação e triagem de materiais recicláveis, que deveriam ser materiais recicláveis em Criciúma. Do ponto de vista legal, catador, né, lá no artigo 5º da Constituição, tem liberdade de ir e vir, igualdade diante da lei, liberdade de opinião, reunião e associação. Direito ao trabalho, à habitação, à educação, à ciência, à cultura, à alimentação, à saúde, como qualquer cidadão brasileiro. Na Lei 12.305/2010, ela trouxe em alguns artigos a necessidade dos municípios olharem para essa população no sentido de fazer... Boa noite, vereador. De fazer a inclusão deles nos programas de coleta seletiva. E aí isso está explícito no artigo 7º, no artigo 8º, 42, 44. Então, onde há a presença de catadores, a necessidade do poder público, junto com outras instituições da sociedade, não somente o poder público, porque a gestão de resíduos sólidos é uma gestão compartilhada, então é a responsabilidade de todos, mas principalmente o poder público, de fazer o processo de inclusão social. Então, a inclusão de catadores em associações cooperativas, ela faz parte do processo de gestão e gerenciamento de resíduos de qualquer cidade no Brasil. E isso se torna necessário. Para isso, nós precisamos pensar em estratégias que levem a condições operacionais adequadas. Condições operacionais adequadas. Infraestrutura, logística, coleta seletiva.
Na elaboração dos planos municipais, o município recebeu recursos do Estado, repassados pela SDS para a SDR para a ANREC, e não é a primeira vez que eu faço essa fala na Câmara de Vereadores, onde foi elaborado o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. Então, é recurso público, senhores vereadores. O Plano Municipal está elaborado. O Plano Municipal foi ajustado. Quando veio para esta casa, no final do mandato de 2016, nós, da universidade, junto com alguns vereadores desta casa, fizemos algumas ressalvas para ajustar o projeto de lei que veio do Executivo, porque veio com 7 artigos e 6 crimes. Nós fizemos a correção para que não fosse aprovada, para não incorresse naqueles erros do ponto de vista de trâmite legal. Foi bem assessorado nesse sentido, um trabalho que nós fizemos enquanto acompanhamento do processo legal. A necessidade das correções foram feitas no mandato seguinte, logo em seguida. Mas há uma lacuna de tempo entre 2017 e quase meados de 2018, em que esse plano já decorreu tempo, os dados são outros, os valores de contrato. Qual é o custo da coleta convencional? Alguém sabe? Qual o custo da coleta seletiva? Alguém sabe? Qual o custo para disposição em aterro? Alguém sabe? Está na lei da transparência? Eu, cidadão, pago tributos em Criciúma. Deveria saber. Qualquer um de nós aqui deveríamos saber. Por que é segredo de Estado? Primeira pergunta. Só para discutir valores. Os municípios, então, devem ter o plano de gestão integrada, devem implementar o plano. Nós temos o plano. Nós, no dia 24 de outubro, depois de decorrido desse prazo, junto com um grupo de funcionários do Poder Público, da Procuradoria do Município, da Fundação de Meio Ambiente, junto com professores da universidade, do curso de Direito, do curso de Psicologia, do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, do curso de Geografia, nós assessoramos a elaboração de um projeto de lei, uma justificativa, e encaminhamos para a Procuradoria do Município em 24 de outubro de 2017. Eu levei exatamente 219 minutos para elaborar a justificativa e o projeto de lei, para que a Procuradoria fizesse os ajustes necessários. Estamos no que data mesmo? 5 de dezembro, aliás, 5 de junho, né? Bela data, Dia do Meio Ambiente. Boa data para estar aqui nesta tribuna falando sobre catadores. O dia 7 de junho é considerado o Dia Nacional dos Catadores. Nós comemoramos 5 de junho, Dia do Meio Ambiente. Dia 7 de junho, Dia dos Catadores, porque neste dia, em 2001, e é por isso que está aqueles direitos assegurados na 12.305/2010, nesse dia, em 2001, 3.000 catadores estiveram em Brasília, fazendo um manifesto, exigindo que uma lei que estava represada há tempos nos trâmites da Câmara e do Senado, voltasse à discussão e fosse implementada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou ainda mais 9 anos, de 2001 a 2010. 7 de junho eles ocuparam Brasília para fazer essas reivindicações. No plano estadual, nós temos a lei do Código Ambiental de Santa Catarina, e no artigo 265 também diz que o município tem que ter plano municipal de resíduos sólidos. E também diz lá, num dos princípios do plano da política estadual de Santa Catarina, que tem que ter incentivo à criação de associações de cooperativas e catadores. Agora, no âmbito municipal, quando a gente busca no site muito bem elaborado da Câmara Municipal de Vereadores, a pesquisa sobre legislação municipal, com a palavra catadores, as leis precisam ser repensadas, inclusive a recente legislação do Código de Postura. Há leis que deram ressignificação para o catador, chamando eles de agentes coletores, implementando o programa Carrinheiro Cidadão, com uma série de direitos e deveres, que na verdade era um processo de higienização da população catadora, de gentrificação,
eliminação deles da parte central da cidade, porque proibiram inclusive o tráfego e o trânsito na área central, criando perímetro de exclusão do trânsito de tração animal, mais preocupados talvez com a sanidade e os maus tratos aos animais e com a higiene das ruas, do que com a condição de vida e sobrevida de catadores. A tração animal, se vocês prestarem atenção, porque a população, fora a Crica e Setemar, há uma outra população invisível em Criciúma, que perambula pelas cidades e que tem aumentado e que trabalha das diversas formas de carrinho de mão, de carrinho de supermercado, de carroça em tração animal, que continua sendo o agente coletor, continua fazendo a base da cadeia de reciclagem. E é uma população invisível. Eles têm restrições para atuar. No Código de Posturas do município, eles não poderiam atuar. Tem um inciso do artigo 119 que diz que catar lixos em lixeiras situadas em locais públicos de frente aos edifícios, com exceção da empresa ou cooperativa responsável pela coleta de lixo, é proibido. Proibido porque afeta, tem que resguardar o sossego, a saúde e a segurança da comunidade em geral. Então a catação é proibida. Por mais que seja reconhecida no Código Brasileiro de Obrigações ou de Atribuições do Ministério do Trabalho e Emprego, e está reconhecido e consagrado isso desde 2002, ele não pode fazer isso em Criciúma. Criciúma, números. Os últimos números que eu tinha disponível, no artigo que a gente publicou há pouco tempo, a média de cada habitante de Criciúma é exatamente, vocês dão licença, isso aqui. Isso é que um cidadão de Criciúma gera por dia de resíduos, em torno de 700 gramas. Posso fazer propaganda de supermercado porque não é daqui, é da minha terra natal, não tem problema, tá? Certo? Mas por que eu trouxe? Porque lá, pelo menos, eles fazem isso, muito simples. Muito simples. Tá? Tá aqui. Fácil fazer, se quiser. Se quiser, é fácil fazer. Tá aqui. Pode abrir aqui, dá uma olhada, vereador. Passa para os demais vereadores ali. Tá? Agora, o que são essas 700 gramas? É meu resíduo, tá? Se quiserem saber dos meus problemas pessoais, está tudo aqui. 304 gramas é material reciclável. Por habitante, em média. Há alguns que geram mais. – 232 gramas é resíduo orgânico. Se houver separação e triagem, nós poderíamos estar trabalhando com estímulo à educação ambiental efetiva nas escolas e nas residências para fazer compostagem como está posta ali. É difícil. E sobrou praticamente 1/4 de resíduo, que realmente é o rejeito da minha residência. Ok, são 163 gramas em média. Há bairros que geram o dobro disso. O consumo e a geração de resíduos tem uma ligação direta. Quanto maior a renda, maior o consumo e maior o desperdício. Perfeito, senhores? Mas isso é a média de Criciúma, 700 gramas por habitante. Acontece que esse material segregado aqui não é desta forma que chega na cooperativa e nem na associação. Pelo trabalho de abordagem, de educação ambiental, que é feito, porém tem que ser revisto a estratégia e como ele é feito, e tem que ser articulado isso de alguma maneira, para que realmente seja executado, para que não fique a empresa terceirizada dizendo que é função do município, o município dizendo que é função da empresa terceirizada e ninguém assuma a responsabilidade. Esse resíduo aqui, que estaria segregado,
chega totalmente misturado. Eu faço um convite, né, que eu acho que nas condições atuais seria interessante vocês, senhores vereadores e vereadoras, visitarem a Crica e a Setemar. Fazerem o processo de separação e triagem. Eu posso até interromper minhas aulas amanhã e faria com qualquer um de vocês isso amanhã de manhã. Convido até os meus alunos para irem junto. Acho que vocês não fariam a separação e triagem. Agora, 144 toneladas dia é o que o município gera. Em torno de 690, 700 gramas por habitante. Uma família de 5 pessoas em Criciúma gera em torno de 1,3 toneladas de resíduo ano. Ano. Esse dado aqui é o que a gente tem em torno de... Detalhe, está pequeno o número ali, mas vamos lá. 43% aproximadamente é reciclável, que são em torno de 60 toneladas dia de material potencialmente reciclável, porque há materiais que, em que pese serem recicláveis, não tem cadeia de recuperação ou comercialização local. 60 toneladas dia. Matéria orgânica em torno de 47 a 50 toneladas dia. E rejeito 35 toneladas dia. Quantas toneladas mês se coleta de resíduo reciclável? 118. Temos coleta seletiva? Temos coleta seletiva. Podemos melhorar? Podemos melhorar. Professor, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 desse vereador e mais 3 minutos e 30 do vereador Osório Casagrande, mais 3 minutos e 30 da vereadora Camila, mais 3 minutos e 30 da vereadora Giovana, mais 3 minutos e 30 do vereador Aldinei e mais 3 e 30 do vereador Daniel, para lhe dar tranquilidade. Tá, eu estou quase finalizando. E dizer que nós estamos transmitindo ao vivo para toda a cidade de Criciúma. Obrigado. Eu até fiz menção disso numa entrevista há pouco, dizendo que estava sendo transmitido pela TV Câmara. Obrigado, vereador. Então, a cadeia de reciclagem em Criciúma, nós temos aquelas duas estruturas, a Crica e a Setemar, representadas aqui pela Cristiane e pelo seu Pedro. Desta base, das fontes geradoras, nós vamos lá levar esse material daqui, nossas casas. Quem vai atuar geralmente são ou catadores autônomos, de forma individual, de forma autônoma, ou catadores do programa de coleta seletiva, que levam para suas residências, armazenam os catadores autônomos das suas residências, ou então esse material vai para, quando tem abordagem, quando tem o trabalho de educação ambiental, para a coleta seletiva, e a empresa transporta o material da coleta seletiva para as duas organizações de separação e triagem. Depois de efetuada essa coleta, há alguns intermediários, ou recuperadores, vamos chamar assim, que talvez seja melhor do que intermediários, que vão fazer uma nova classificação e triagem, e cada um se especializa, alguns em metal, alguns em plásticos, alguns em papel. Então são os intermediários de nível 1, que estão dispersos. Nós fizemos um mapeamento, está no Coleta Seletiva WordPress, que é um blog do projeto de extensão Coleta Seletiva Solidária da Universidade, um mapeamento das 36 empresas que atuam na cadeia de reciclagem em Criciúma. O nível 1 leva para o intermediário de nível 2, que eventualmente faz alguma transformação ou prepara da etapa de reciclagem, e chega então a um intermediário de nível 3, que poderá processar e transformar num novo produto, uma mangueira, uma sacola plástica, que há algumas empresas que fazem isso em Criciúma, ou transportar isso para uma empresa de papel e celulose situada em outro município. Algumas empresas da cadeia de reciclagem não conseguem ter material suficiente para fazer reciclagem daquilo que eles recolhem em Criciúma. Nós geramos 60 toneladas dia. E eles buscam fora de outros municípios e até de outros estados para poder operar aqui.
E o rejeito, depois de separado, vai para o aterro sanitário. Ok. Essa é a cadeia de reciclagem. Isso é como funciona em Criciúma. Então, deste processo todo, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, quando a gente olha para a questão ambiental e pensa na perspectiva de futuro, eu diria que eles, catadores, eu me lembro bem que no dia 25 de maio de 2016, nesta casa, eu fiz uma lista de nomes de catadores e filhos de catadores e não consegui ler os nomes de todos eles. Hoje eu vim diferente daquela época, mostrando números, mostrando a cadeia de reciclagem, mostrando a realidade. A situação deles hoje é pintar a vida com tintas do passado, pensando em sobrevivência, porque para eles, catadores, sobrevivência hoje é que amanhã não seja pior do que ontem. Obrigado, senhores. Era isso que eu tinha para dizer. Eu deixo o espaço aberto, então, agora para os vereadores que queiram se manifestar. Vereador Zairo Casagrande. Boa noite a todos, né? Ao Mário, os que acompanham aqui na plateia, senhor presidente, vereadores e vereadoras. A minha pergunta é: quantas pessoas vivem com esses 2 dias de reciclagem que Criciúma faz, já que Criciúma durante 28 dias não faz reciclagem, faz 2 dias por mês só. Quantas pessoas que vivem desses 2 dias, se nós conseguíssemos aumentar mais 20 dias, quantas pessoas que poderiam viver? Essa vai ser a minha pergunta. Mas eu estive lá no setor de patrimônio, queria fazer esse relato acho que foi com a CRICA, né? E para analisar aquela cessão do terreno anterior, que depois foi concedido para a AWS, vereador Ademir. E realmente, quando passa de um governo para outro e a transição não é completa, o que aconteceu ali do ponto de vista documental é bem ruim, né? A gente tentou analisar, tentou ajudar, o Valmir foi muito prestativo, viu? E tentamos achar uma solução e está difícil, até por absoluta falta de documentos, que quando se faz a cessão tem uma série de exigências que são colocadas ali. Se a pessoa não cumpre, ela perde o terreno, né? Mas também quando ela perde o terreno, ela tem que ter uma notificação, tem que ter uma série de coisas que a gente não sabe se foi feito ou não. Então, fica uma situação que no final da última reunião, lá com a Caritas, e a gente foi para ajudar a Caritas, seria então aceito o terreno da Vila Macarini, eu quero fazer esse relato, e o executivo colocou que ia ser o primeiro projeto que virá na nova leva para esta casa. Vai vir uma série de doações, de sessões, o primeiro será dos catadores. Então esse foi o compromisso que saiu de lá, então nós vamos cobrar isso, que seria o terreno da Macarini. Só para relatar, não sei se vai ficar por isso ou não, mas esse é o relato. E a minha pergunta então é: se com 2 dias de seletivo, quantas pessoas sobrevivem? Se a gente aumentasse mais 10 dias ou mais 15, aonde que nós poderíamos estar? Hoje, na CETEMAR são 18 associados e na CRICA tem 14 associados. São 32 pessoas que trabalham hoje na separação entre a AGEA e Criciúma nas 2 organizações. Porém, para fazer um investimento na questão de ampliação da coleta seletiva, há que se investir em infraestrutura, que nas condições que eles atuam hoje, é impossível ampliar a coleta seletiva. Sem melhoria das condições operacionais, sem assegurar que eles recebam só material reciclável, que eles não recebam rejeito e nem resíduos orgânicos, é praticamente impossível. A produtividade é baixa, o índice de rejeito é quanto lá, seu Pedro? 30%, lá, Cris? Em torno de 30%, 1/3 daquilo que, ainda assim, se a gente considerar das 120 toneladas,
Nós temos ainda 40 toneladas que é rejeito. Então, é menos, né? É menos. Então, nós precisamos, de fato, melhorar a forma de educação ambiental, a forma de abordagem, mas também tem que melhorar a infraestrutura. E o município só vai poder captar recursos se implementar um plano de resíduos, que está parado. Eu gostaria de... Algum vereador a mais? Vereadora Camila? Eu vou fazer uma interpelação, vereadora. Pode ser? Eu estive na sexta-feira, depois que a gente recebeu o pedido para vocês serem ouvidos aqui na Câmara, eu estive com o prefeito e ele comentou que vocês tiveram uma reunião com ele e ele falou que está mandando uma equipe a Chapecó e também que ele está com a ideia de construir um galpão para que dê mais condições de trabalho e, evidentemente, quanto mais reciclado tiver para as associações e as cooperativas, menor será o custo do lixo, do resíduo, para o cidadão criciumense. Em números, se a perspectiva de coleta seletiva fosse plenamente executável, quanto isso renderia para os catadores e quanto significaria em termos de redução de custo para as pessoas que pagam a taxa de lixo? É possível mensurar isso, professor? Os indicadores são possíveis de serem mensurados. Assim, os custos operacionais, eles continuam existindo na coleta, mesmo que se implemente, porque tem a infraestrutura de um galpão de separação e triagem, tem uma infraestrutura de coleta seletiva e de educação ambiental que vai ter que ser mantida. A população, hoje, na forma como é feita a cobrança da taxa de lixo, junto com o IPTU, e o valor arrecadado não pagam os custos operacionais. Porém, aquelas perguntas iniciais que eu disse para vocês, qual é o custo operacional? Quanto é esse custo? Por que esse custo não é revelado? Para poder chegar a esses indicadores. Isso é um parâmetro. Se tiver estrutura e condições, um catador numa unidade de separação e triagem, com material segregado, corretamente por cada cidadão, pensando que depois que eu consumo alguém ainda sobrevive das minhas sobras, ele consegue triar 300 quilos dia de material. Isso se cada um não fizer hoje, é uma mesa estática, mesmo que tenha esteira na Setemar, é uma mesa estática, e todos olham para todo o resíduo e cada um joga para um canto, para outro. Tem que melhorar o sistema também, né? Tem que trabalhar. Porém, inclusão social de catadores num programa de coleta seletiva exige um olhar interdisciplinar, exige um diálogo entre secretarias, exige um diálogo entre Fundação de Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, Secretaria da Saúde, Câmara de Vereadores, CDL, a SIC, sociedade organizada. Se não houver diálogo e, principalmente, Fórum Municipal de Cidadania, os catadores organizados, quem já está há anos trabalhando com isso, que eu acho que precisam ser ouvidos e fazer passo a passo. Não dá para transformar. A gente não vai sair da nossa realidade para a realidade da Itália de uma hora para outra. Nós temos que caminhar degrau a degrau. E o primeiro degrau é a educação ambiental, o segundo degrau é a infraestrutura, mas com inclusão social. Com a palavra, vereadora Camila Nascimento. Boa noite, presidente, membros da mesa, aos nossos convidados, os vereadores, a vereadora, o público que nos assiste. Professor, a minha pergunta para ti é que eu sou formada em oceanografia e dentro da oceanografia tem um ramo da educação ambiental. E até 2010, eu trabalhava como educadora ambiental e se tinha uma disciplina de educação ambiental.
E nós trabalhávamos também em parceria com o CIESESC, então nós trabalhávamos nas escolas da ANREC, levando essa questão da educação ambiental, e uma das temáticas era a coleta seletiva. Só que, no entanto, a educação ambiental ela se transformou em uma disciplina transversal. Então, a gente não podia mais tratá-la como uma disciplina, não se tinha mais uma equipe tratando daquilo, né? Todos os professores, dentro das suas disciplinas, tinham que tratar a educação ambiental. E aí tu falou que, né, uma das grandes problemáticas, sim, é a questão da educação ambiental, a abordagem. Né? Eu quero saber como é que o professor enxerga essa questão de se tornar, né, transversal e não ter mais uma disciplina chamada educação ambiental, assim, de fato, né? Porque é claro que eu não vou defender aqui meu time, mas é que a gente via de fato os resultados, né, enquanto, né, educador, mas assim, cada professor abordar isso dentro da sua disciplina, eu vejo com um pouco mais de dificuldade, porque elas também têm que cobrir uma grade, né, dentro da disciplina delas. Então, eu queria a opinião do professor a respeito disso. Obrigado, vereadora, pela colocação. A abordagem transversal entre todas as disciplinas vim de uma palestra de uma escola hoje à tarde, onde é um professor que tem sensibilidade para a questão ambiental. Mas não é algo que seja todos os professores que se apropriem da questão ambiental e que façam isso em qualquer área, né? Então, precisa voltar, talvez, em alguns casos, em algumas escolas, a repensar a formação desse professor para ele poder ter essa abordagem transversal. Me parece que há um pouco na necessidade de reformar ou de revisar os conceitos dos professores, né? Passa por isso, para poder ter abordagem transversal. Porque, enquanto abordagem transversal, o professor de biologia, ou professor de geografia, ou professor de história, ou professor de matemática, acha que alguém faz, mas no fim acaba ninguém fazendo. Fica aquela abordagem das ciências biológicas, às vezes, né? Que todas elas são necessárias, todas contribuem, todas somam. Disciplinarizar, o que às vezes é necessário para o professor, para os professores em geral, é que nós não precisamos ficar só no livro didático e ver os exemplos que o livro didático tem, mas olhar para a janela, olhar para fora e ver que, atravessando a minha rua da escola, eu tenho lixo jogado ali, eu tenho o rio poluído, eu tenho um esgoto a céu aberto, eu tenho chaminé de empresa. Então, olha para o seu entorno. A questão ambiental não está longe, não está só no livro didático, está junto de nós, no nosso dia a dia. Parece que falta essa vivência, essa percepção que o problema ambiental está junto de nós, não está distante. Então, não é tão difícil de fazer. Com a palavra, a vereadora Aldinei Potelec. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha aqui nas galerias, também pelas redes sociais, pela TV Cidadã. Especial boa noite para o professor Mário, a Cris, eu esqueci o nome do outro senhor ali, o seu Pedro. Eu estive já, acho que foi em 2016, eu estive ano passado lá na Unesco, né, junto com o vereador Júlio Kaminski. Acho que teve mais algum vereador que estava junto, não me lembro agora. O vereador Salésio, né? Estava junto. Mas eu estive conhecendo também a CRICA. E eu queria perguntar, como eu conheço a CRICA, estive lá vendo o trabalho deles, realmente o trabalho que a gente vê, a dificuldade que tem, porque realmente recebe da coleta seletiva e vem tudo misturado, muitas vezes o lixo todo misturado, como a Cris já falou aqui no começo, às vezes coisas que não eram para estar ali no meio e estão ali e eles têm que botar a mão. Dificuldade na questão de equipamentos, né, Cris, e para separação. Mas eu gostaria de perguntar para a Cris, para o seu Pedro, existe hoje algum tipo de parceria, tanto que a CRICA quanto que a CETEMAR tem, além da parceria no sentido do município disponibilizar a coleta seletiva, existe alguma parceria com o próprio município ou com alguma instituição no sentido de acompanhar, de orientar, porque naquela altura a Cris nos tinha passado que eles tinham recebido, a CRICA tinha recebido um terreno,
ali na cidade mineira, e que não havia construído a sua sede por falta de recursos, né? E pelo que a gente percebe, um pouco ou um pouco não, mas a falta de recurso é devido ao pouco material que eles recebem. Então dá mal para que eles possam sustentar as suas famílias. Mas eu pergunto, o Cris, o seu Pedro, existe algum tipo de parceria no sentido de acompanhar, de orientar, de instruir, porque hoje a gente sabe, o que eles recebem apenas para se manter, né? Recebem apenas para se manter, e como a Cris acabou de falar, com a greve dos caminhoneiros, nem material eles receberam. Então, quer dizer, vai chegar agora o dia de pagar as contas, vão ter que tirar dinheiro para onde pagar as contas. Então, a minha preocupação, a pergunta é, existe algum tipo de parceria no sentido de acompanhar, seja do município, seja por parte de alguma instituição de ensino, alguma empresa, algo no sentido de acompanhar, para orientar, porque são pessoas simples, na sua grande maioria, né, o que compõe a diretoria da associação são pessoas simples, muitas vezes pessoas com um grau de instrução que não é muito alto, né, e aí o professor sabe muito bem, porque acompanha, né, vê eles e está sempre junto, no sentido de acompanhá-los, de ajudá-los, de orientá-los, porque o vereador Zário Casagrande falou acerca da possibilidade do município estar doando um imóvel para que eles possam, um terreno para que eles possam construir a sede. Mas se dá o terreno e não der as condições para eles, vai continuar de novo, vai passar 5, 6, 7, 10 anos, eles não vão ter condições de construir a sua sede e o seu galpão para poder fazer a reciclagem. Então, o meu questionamento seria esse. Assim, boa noite. A gente tem a parceria, assim, quem acompanha nós mesmo é a Caritas, né? A Unesc, que faz os planejamentos ali. E nós não conseguimos, a ONG Nossa Rua, que é a parte fora do Lixo e Cidadania, assim, a gente não conseguiu construir o nosso galpão porque sempre barra. O terreno não está no nome da associação, o terreno não está no nome da cooperativa, está no nome da prefeitura ainda. Aí onde barrava isso aí? A gente nunca conseguia daí os editais. Chegava até na hora daquilo ali, os editais voltavam de ré, porque não estava no nome da associação nem da cooperativa. Porque daí não tem como a gente comprovar que o terreno era nosso. Se a prefeitura pegasse, fizesse doação diretamente, pegasse a escritura, não, está no nome da associação tal ali, aí a gente entre editais, a gente consegue. Mas sem aquilo ali comprovando que é da cooperativa mesmo, não tem. Daí vai e volta. Mas assim, a gente tem o apoio sim, da Caritas, da ONG Nossa Rua, do Fórum Lixo e Cidadania, que sempre acompanha a gente fazendo essas coisas assim, ensinando como fazer o planejamento, tudo certinho. A mesma situação aconteceu com a Citemar, que ela tentou encaminhar um projeto, ela não conseguiu captar recursos porque o terreno não é da Citemar, o terreno é da universidade. Então, não houve condições de ceder o terreno na época e até hoje também, porque, particularmente, sim, a universidade, isso já é desde 95, né, é um projeto de lei, foi aprovado aqui, de cessão, porque, na verdade, deveria ter no município um complexo de separação e triagem, uma unidade de compostagem, já existiu a Camacril, que já não existe mais, né? A forma como foi concebida aquela cooperativa que tem que ser repensado, não pode ser daquela maneira. Então, a gente já cometeu alguns erros, a gente sabe como não caminhar, como não fazer. A gente também sabe, e exemplos como esse de Chapecó, vereador Júlio Colombo, a gente, na reunião, o vereador estava presente, né? E nós apontamos vários exemplos, inclusive Lages, que é mais próximo, também tem feito processo de inclusão social. A gente tem exemplos de Itajaí, exemplos de Joinville, exemplos de Blumenau. Então, soluções em Santa Catarina existem. A cidade que eu fiz uma brincadeira com o prefeito, né, de como estavam na crise de transporte, que eu iria com ele, se ele quisesse, de bicicleta até Forquilinha. Forquilinha tem uma unidade de separação e triagem, tem um galpão, tem estrutura, fez um processo de inclusão. A questão independente do tamanho e porte, de uma cidade, quais são as etapas. No caso de Forquilinha, vizinho nosso,
fizeram um plano de saneamento, fizeram um plano de resíduos, captaram recursos, investiram em infraestrutura, fizeram um projeto de inclusão social, implantaram um trabalho de educação ambiental e mantêm, que é o fundamental de uma política pública, mantém. Então, isso é necessário. Eles estão passando degrau a degrau. Tem melhorias? Tem melhorias. Não é o ideal ainda? Não, porque chegar ao ideal, como eu disse, da Itália, a gente vai chegar. Mas a gente precisa investir em educação, em cultura, em infraestrutura. E hoje, a gente fala isso para nós. Agora, vamos falar isso para quem não tem dinheiro para pagar as contas. Para pagar o gás, para pagar o aluguel, para pagar a energia, para pagar a água, para pagar o que comer. Gente, como eu disse numa palestra, a questão ambiental não é mais para pensar o amanhã. As ações na questão de inclusão social de catadores é para pensar ontem, para que hoje aconteçam, para que amanhã a gente colha resultados. Senão, nós vamos continuar. E isso, olha, eu não sei quantas vezes eu já vim aqui nesses 20 anos que eu estou em Criciúma, mas não foram poucas, foram várias. Eu perdi a conta. Eu espero que a próxima a gente possa vir dizer assim, ó, a gente avançou. Subimos um degrau. Espero que seja para isso. Mais algum vereador? Professor, 9 minutos para as considerações finais. Eu acho que a gente tem muito a agradecer pelo esse espaço da Câmara de Vereadores. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela sempre tem, na medida do possível, atendido as demandas do Fórum de Cidadania. Todos os vereadores são solícitos a nos atender sempre que há solicitações, principalmente a Caritas e a ONG Nossa Rua fazem mais essas reivindicações no Fórum. O Fórum de Cidadania é um espaço aberto de participação, tem reuniões periódicas, todas elas acontecem em função da proximidade de um grande número de moradores no CRAS Tereza Cristina. Então, as reuniões são lá, a gente pode comunicar o dia, horário. Infelizmente, às vezes a reunião é no mesmo horário da reunião da Câmara aqui, né? Mas nada impede que um dos assessores de vocês possa eventualmente vir, participar, acompanhar. A gente faz esse convite, acho que é importante isso. Não só vocês, como qualquer cidadão interessado, como qualquer gestor público, o melhor condição de construir um futuro, que a gente tem que pensar no legado que nós vamos deixar para o amanhã. Um dia do meio ambiente, que para mim não é só o 5 de junho, para mim é todos os dias que me restam ainda na vida, né? Vamos pensar assim, que me restam ainda, que restam nas nossas vidas, é pensar no futuro da Lara que está ali, né? É pensar nos nossos filhos. É pensar no que nós vamos deixar para os nossos netos. A Lara é filha da Deva. Tá. O meu não está, o meu tá longe agora. Ok? Então, qual é o legado que a gente deixa para as gerações futuras? O que eu gostaria também, a Cris é filha de catador, neta de catador. Vocês querem que os filhos dela também sejam catadores? Essa é a perspectiva de futuro para uma geração catadora continuar reproduzindo miséria. Continuar sendo sobrante, sobrevivendo de sobras. O Brasil só vai ser desenvolvido quando não houver necessidade de catador fazendo separação e triagem de sobras do consumo. Quando todo cidadão e cidadã brasileira souber que a separação e triagem vai para uma cadeia de reciclagem porque gerou emprego e renda, porque eles estão trabalhando numa empresa, porque a catação
deixou de existir porque eles foram incluídos numa outra condição de trabalho, porque eles foram habilitados, porque efetivamente a educação transformou a vida deles, e porque eles não reproduzem filhos ou netos catadores. Um dia esse Brasil será assim, eu espero. É só isso. Nós, em nome da Câmara de Vereadores, nós agradecemos a presença dos senhores. Gostaríamos de agradecer ao professor Mário, a Cristiane e ao Pedro Paulo. Nós vamos suspender a sessão por até 2 minutos para que possamos despedir dos nossos convidados. Retomamos a sessão em seu horário político. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Jefferson Tiburcio da Silva, presidente da ADAS, Associação dos Deficientes Auditivos do Sul. Eu só vou... Ô Daniel, aqui ó, foi tudo quem cedeu, tá? Os seus tempos, certo? Eu gostaria de informar que eu estarei representando a Câmara de Vereadores no evento. Assim, eu passo a presidência para o vereador Daniel Freitas. Boa noite a todos. Boa noite a todos, dando continuidade ao horário político, seguindo pela ordem, vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio, mais 2 minutos cedidos pelo vereador Moacir da Jori. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras,
público que nos acompanha esta noite, todos pelas redes sociais, e um cumprimento especial ao Albel, progressista de carteirinha, seja bem-vindo a esta casa. Também comungando da ideia do professor Mário, com referência ao Dia do Meio Ambiente, eu também subo à tribuna esta noite para fazer algumas colocações de projeto que apresentei nesta casa, o Amigo do Meio Ambiente e também o plantio de mudas de árvores frutíferas, da qual está sendo implantado pelo Poder Executivo do município de Criciúma e já teve aulas teóricas e aulas práticas que em seguida vamos apresentar num vídeo que acho que é de suma importância também em valorização desses catadores de material no município de Criciúma e por isso, desta forma, temos que investir também na criança, no adolescente, para que possamos dar um encaminhamento adequado ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro. E você sabia que em Criciúma existe um projeto apostando nessa ideia? Em 2017, o vereador Miri D'Agostin elaborou 2 proposições relacionadas à preservação da natureza. E este ano, a Fundação do Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, já está colocando em prática um dos projetos, que trata da obrigatoriedade do plantio de árvores frutíferas para o cumprimento de medidas compensatórias. O primeiro dele é o Amigo do Meio Ambiente, um projeto muito importante que apresentei na Câmara de Vereadores, onde podemos fazer com que as pessoas recuperem as nascentes dos rios e possa também plantar muda de árvores frutíferas nesse outro projeto de medida compensatória. E a gente vê aqui se tornando realidade esse projeto. A atividade é realizada em todas as escolas da rede municipal de ensino, com alunos do 4º ano do ensino fundamental. A atividade é dividida em 2 etapas. Primeiro, membros da FANCRI ministram aulas relacionadas à educação ambiental. E depois, os alunos colocam em prática tudo aquilo que aprenderam em sala de aula. As crianças realizam um plantio de árvores nativas em áreas de preservação permanente. Estamos buscando educar as pessoas, que começam desde cedo, essa educação para que elas tenham um ambiente melhor futuramente. A gente abordou muito a questão da mineração de carvão que teve na cidade, como isso influenciou na degradação do meio ambiente e o que a gente pode estar fazendo para melhorar. Então foi tratado o ciclo da água. Além de contribuir com a preservação da natureza, a atividade tem o objetivo de formar cidadãos mais conscientes e responsáveis com o meio ambiente. As crianças gostam muito de participar desse momento, os professores, e eu acredito que isso só vem a contribuir com a formação de nossos alunos, Então, que venha mais projetos desses que a gente vai ficar bem feliz. É tão importante isso para nós preservar as nascentes, as águas, as matas, porque é qualidade de vida das pessoas. Por isso vai proporcionar lá no futuro essas crianças que serão umas sementinhas que estarão também preocupadas também com o meio ambiente. Então, por isso é muito importante esse projeto. Mas e aí? O que será que esses pequenos aprenderam sobre o meio ambiente? A resposta está na ponta da língua. Não deixar a mata assim ser poluída. Principalmente a mata, o solo fértil, ele ajuda muito. Assim, os rios as cidades não ficarão inundadas. E as árvores, elas não deixam poluir os rios. Ao contrário das areias que muita gente deixa por aí, ou o lixo que eles jogam nos rios, polui muitos rios. É muito divertido plantar as árvores, ainda mais sabendo que é para ajudar a natureza. Vamos preservar o meio ambiente! É isso, vereadores. É desta forma que podemos contribuir com o meio ambiente da nossa cidade. Obrigado e boa noite. Parabéns, vereador. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Gostaria de saudar Gabriel Locks, ex-diretor da Câmara de Vereadores de Criciúma. Seja muito bem-vindo. Senhor presidente, já comecei com 1 minuto já. Senhor presidente, tem que voltar. Senhor presidente, membro da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, meu boa noite a todos, shalom a todos. Quero também cumprimentar aqui o Gabriel, e venho à tribuna nessa noite
para agradecer à secretária Cátia e ao prefeito Clésio Salvário. Alguns meses atrás, nós solicitamos a transferência do monumento à Bíblia, do local que estava, lugar mais no meio da praça, e na semana passada começaram a fazer então essa mudança, né? Nós entendemos que aquele monumento à Bíblia não é de uma denominação, de uma religião em si. Monumento à Bíblia é de acesso a todas as pessoas. A própria Bíblia fala sobre ela, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, na primeira parte, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Portanto, a Bíblia tem um simbolismo muito importante para o cristianismo, e aquele monumento ali, aquela construção, a reforma do monumento, sem dúvida nenhuma, significa muito para nós, cristãos, como eu falei aqui, independente de denominação, se é católico, evangélico, enfim. O monumento à Bíblia é importante para nós, e eu quero agradecer, então, a Cátia, secretária, e também ao prefeito Clésio Salvário por nos atender a essa solicitação. Também quero, nessa mesma linha, solicitar, então, algum tempo atrás fiz o requerimento, hoje, na verdade, tem um requerimento meu a respeito da solicitação de 2 horários de ônibus ali no bairro São Luís, nos finais de semana. Estou solicitando 2 horários porque havia 5 horários e foi tirado todos os horários, e o pessoal ali do bairro São Luís ficou sem ônibus nos finais de semana. Então, estou solicitando ao Departamento de Trânsito para que possa colocar 2 horários ali nos finais de semana para atender aquela comunidade que quer ir para o centro, quer ir no shopping, quer ir no comércio, né? E sem o ônibus é difícil de se locomover, até porque boa parte daquela população também depende exclusivamente do transporte urbano. Então, era isso, senhor presidente. Agradeço. Com a palavra, vereador Dr. Alisson Pires. Declinando seu tempo, com a palavra, vereador Dailton Feuser. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste, meu cordial boa noite, meu cumprimento especial ao Gabriel, que se encontra no recinto. Hoje, como Dia Internacional do Meio Ambiente, nós tivemos aqui Tribuna Livre, e a gente vê que nós precisamos urgentemente ter projetos e projetos concretos na parte de reciclagem, porque alguns anos atrás nós já estávamos bem melhores e tem regredido. Eu tive na CRICA, tive no e hoje não podemos dizer que nem temos, porque o que tem ali hoje não tem condições deles trabalhar. Também estive com o prefeito ontem, onde conversamos a respeito desse projeto, que ele quer fazer um pavilhão ali onde está a usina de asfalto, um pavilhão fazendo uma visita em Chapecó e trazendo de lá para equipar e realmente fazer que a reciclagem funcione, porque da maneira que está, é desumanos para as pessoas, é inviável, porque aquelas pessoas que estão ali não conseguem fazer capital nenhum, estão sempre correndo atrás. Então, o prefeito mostrou-se interessado, vai buscar a solução. Então a gente fica bem contente e esperamos que isso aconteça urgente, porque precisamos que isso venha a acontecer. Também queria falar a respeito das últimas vezes que o vereador Zairo tem subido aqui. Ele já é meu candidato a prefeito, porque o Zairo, todo que o prefeito tenta fazer, ele é do contra. Ontem falou sobre os precatórios, que teria que ser investido na saúde. Era o nosso sonho, mas precatório tem que pagar o precatório, porque nós devemos.
E não dá para te ficar falando simplesmente aquilo que coisa. Sobre o mirante, ele disse que nós não precisamos mirante, mas o dinheiro vem só para o mirante, não adianta o prefeito querer jogar em outro lugar. O prefeito, ele tem feito os projetos de acordo com aquilo que realmente a cidade precisa. Também, sobre o túnel, que foi feito um requerimento na semana passada, é um túnel ali perto da rodoviária. Há muitos anos há estudos para que seja ali. Então, vereador, a gente quer o melhor para essa cidade. Como o senhor quer, a gente também quer, mas muitas vezes o prefeito, ele foi eleito e ele tem uma equipe melhor do que nós para ver as necessidades e aonde pode buscar o dinheiro. Então, muitas vezes o que nós queremos não é o que vai acontecer, porque dinheiro de saúde vem para a saúde, dinheiro da Secretaria de Turismo, para o Mirante, vem do Ministério só para aquilo. Então, a gente, muitas vezes aqui, nos frustra muito, porque queríamos que fosse feito de outra maneira, mas nós temos que jogar aquilo que conforme já vem determinado há muitos anos, e nós não é nós que vamos mudar. Então, temos que, sim, nós tínhamos até pouco tempo o governador Raimundo Colombo lá, hoje temos o Eduardo, e temos sim que trazer, porque nós temos acompanhado e visto que as prefeituras estão zeradas. Temos que trazer dinheiro do Estado, dinheiro do governo federal, para que possamos a nossa cidade crescer, que tem problema demais. Ontem o vereador falou que a saúde financeira do município está boa. Nós viemos de uma crise há pouco, estamos tentando se recuperar. Então, a gente não tem dinheiro ainda suficiente, temos problema com estrada, temos problema com saúde, com educação, muita coisa para melhorar. Então, precisamos que o prefeito, temos que dar condições para o prefeito, e essa casa tem dado condições para que ele realmente consiga botar essa cidade no trilho. Muita coisa foi feita, muita coisa falta fazer, mas é através dessa casa e através de nós que podemos dar essa condição. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Mais 3 minutos e meio concedidos pelo vereador Antônio Manuel. Acho que não vai ser possível. Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, vereadores e vereadoras. Agradeço ao público que está nos assistindo aqui em casa, aqui na casa e em casa também através do Facebook. Ao vereador Toninho por ter me cedido o tempo, Toninho. Vereador, muito obrigado. Nosso decano, meu líder. Eu venho hoje aqui até para só fazer um breve comentário, relatório. Isso. Fazer um comentário sobre o relatório, né, da lista dos 50 maiores devedores da cidade de Criciúma. Então, esse ano até mandaram um pouco mais recheada, realmente, dessas empresas, todos, como o ano passado também teve aquele acerto, né, com o Ministério Público e tudo mais, ver os processos dessas empresas e tudo mais. Teve vários documentos também que a gente vai verificando lá, que já estão indo no Diário Oficial, das empresas que estão sendo notificadas. A gente está acompanhando, até acho um pouco tímido, mas a gente estive até hoje lá para dar uma verificada e nós vamos acompanhar mais de perto, né? Então, em relação à lista do ano passado, a gente notou que houve uma diminuição no valor dessa dívida dos 50, né? Dos 50 maiores devedores. Que o ano passado foi média de 120 milhões, e esse ano aqui ela aponta 108 milhões da dívida, né? Então, houve uma diminuição, 12 milhões líquidos, né? Ou seja, houve um incremento, houve uma entrada, um aporte dessas empresas devedoras, negociaram com as dívidas ali, renegociaram, empresas com a dívida renegociaram em 100 vezes, assim por diante. Então, foi muito bom, né? Então, a princípio, houve essa diminuição, muito bom. E o recebimento das dívidas de 2017 e 2018, a gente teve pegando em mãos, agora do que está entrando em caixa, né? Do que eu acabei de falar, do resultado. Então, do ano passado, 2017, ao todo, foram quase 15 milhões de receita a mais da dívida, estava lá, perdida no caso, né? E deste ano, a gente até ficou bem surpreso, tá bom também, tá tendo umas entradas
né, de algumas contas, já está em quase 5 milhões. Né? Então, a gente está esperançoso, ou seja, as empresas estão realmente buscando. Você da parte? Uma parte só, Vera, só uma pergunta, de repente tu pode responder. Dessa relação das empresas devedoras, o senhor tem a relação de, ou pelo menos a quantidade de quantas as empresas que buscaram fazer um refinanciamento dessas dívidas, procuraram parcelar essas dívidas? O senhor tem essa informação aí? Aqui ela tem assim, um pouco de empresa que saiu e um pouco que chegou, certo? Umas saíram e outras entraram. Foram bem poucas as empresas que saíram que entraram, logicamente. Foi o que eu fui lá buscar hoje. Eu queria saber para trazer essa informação. Mas eu pedi, ficaram até de me mandar o relatório até as 200 empresas para ter uma média geral. E como eu falei, que eu estou acompanhando o Diário Oficial, as empresas que estão sendo avisadas, né? Porque daqui dessa lista antiga do ano passado, de que veio esse ano, são empresas aqui que já não existem mais, entende? Erro que foram cometidos pelos advogados, que são bem pagos do nosso município, para realmente fazer valer isso, né? Mas, sei lá, os amigos escusos, eu posso falar isso, aqui eu tenho imunidade para falar, entende? Não deveria acontecer, deviam todos ser autuados, né? É um direito para um, é para todos. As pequenas empresas, elas pagam tudo isso, o ISS e tudo mais, que senão elas perdem, né? E as grandes, isso que acontece. Então, esses ajuizamentos, como eu comentei, eu vou ver se trago essa resposta que você também me perguntou, para saber quais de fato, né? Vou ver, não chegou no e-mail, mas eu vou trazer essa informação logo aqui para vocês, né? Então, o desdobramento dessa ação, né, que foram ajuizados, ela é muito importante, porque realmente as empresas estão lá. Eu falei no ano passado, as pequenas empresas, se elas não pagarem aquele pequeno detalhe ali de ISS, elas trancam tudo. Então, assim, há de direito igual, né? A gente gostaria de ter o direito de repente saber o que foi feito, onde é que foi investido, o que foi aplicado. Vamos supor, só ano passado, com esses 15 milhões, a curiosidade, entende? Nas regiões, onde é que foi, o que foi feito, seria bom até ter essa resposta. Em sabendo, senhores, que o ISS é um dos principais arrecadadores do município. Perde para esse mês para algum detalhe ali, mas são quase 200 milhões de reais no município de Criciúma. Sim, senhor, seu Zé, está aqui? Temos relatórios? São quase, a média de 180, esse ano vai ultrapassar os 200, com certeza. Ano passado, eu peguei e ainda comentei aqui, de alguns requerimentos que eu fiz sobre alguns assuntos aqui, eu falei que ia ser uma progressão aritmética de 35 milhões no mínimo, ano a ano. Nós vamos terminar lá em 2020, que se está nosso seria em média de 600 milhões, vai para 800 milhões. Vai ter um incremento de mais de 200 milhões. Tem outros requerimentos de colegas pedidos aqui, a gente pode ler e olhar, né? Então isso aí, muito bom, as ações estão chegando, isso que são ações que foram feitas pelos vereadores aqui, vocês aprovaram os requerimentos, foi trabalhado, todo mundo puxou um pouco os assuntos e levou a público. O que aconteceu? Estão vindo várias empresas ali fazendo esse pagamento, que é interessante, né? O município precisa, sim, porque lá na ponta, quem vai ser o beneficiado é o quê? Aquelas pessoas que pagam os impostos em dias e não estão tendo o retorno, né? Então, vamos continuar acompanhando e a hora que eu tiver, vereador Potelec, essa resposta eu subo aqui para lhe falar aqui, registrado, não para a gente ter uma ideia, porque eu fui lá hoje até para ter um pouco mais de dados para poder falar, realmente, faltou isso, aí não chegou o e-mail, né? Aí eu peguei e fiquei devendo isso aí, mas até bom que eu posso vir outra vez aqui e a gente volta a conversar. Então, algumas empresas entraram, outras saíram. É isso aí. Muito obrigado, boa noite. Cedo à parte, vereador. Também, obrigado, vereador. Também cedo meus 3 minutos e meio, o vereador Ademir Honorato. Só para contribuir, vereador, então, no ano passado, no ano 2017, no ano 2018, que estamos no meado de 2018, foram mais de 15 milhões arrecadados sobre essas dívidas ativas que os contribuintes, as empresas deviam para o município. No ano 2016, se não me engano, foi arrecadado de dívida ativa R$ 143 mil,
Se não me engano, foi essa informação que o vereador já passou na tribuna. Então, olha a importância, parabéns, vereador, por essa iniciativa, buscar essas informações, e com isso, também o prefeito, a Procuradoria do município estão procurando executar e buscar os encaminhamentos necessários para buscar os recursos que são dos cidadãos criciumenses, que são nossos, que tem que ser investido na saúde, tem que ser investido em todas as melhorias que a nossa cidade precisa. Só para contribuir, parabéns, vereador, continua aí, estamos juntos. Valeu, obrigado pelo tempo também. Então, vou fazer mais um comentáriozinho. Então, dentro desse assunto, o levantamento de 2017, a receita total, né? A receita total do ISS em nosso município foi de 162 milhões, no ano passado. Conforme o que a gente pensa, até o que eu tenho uma certa, quase que afirmo isso, no momento hoje, nós estamos aqui, mês 5, já está em 85 milhões. É um bom dinheiro, né? Estamos mais, já tem 85. Então, pode ter certeza que ano que vem nós vamos bater mais uma lista dessa para verificar, e nós vamos notar que vai chegar a beirar os 200 milhões. Depois nós voltamos a conversar. Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Palavra ao vereador João Batista Belloli. Declinando seu tempo, terminado o horário político, passamos agora ao grande expediente. Solicito ao seu secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 213/18, autoria vereador Júlio César Kaminski. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda as seguintes questões. Existe a possibilidade de iniciar uma programação constante para manutenção e limpeza da Praça Santa Bárbara? Em caso afirmativo, qual a data para início dos trabalhos? Quais os motivos pelos quais não é realizada a manutenção das fotocélulas dos postes de iluminação da escadaria dessa mesma Praça Santa Bárbara, na rua Domênico Sônego? Nesse período do ano, escurece mais cedo, porém a iluminação artificial só começa às 18h30, trazendo insegurança aos moradores, pois marginais se aproveitam da escuridão para se esconder e abordar as pessoas que passam pelo local. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite a todos que estão na mesa, vereadoras, vereadores, todos que estão presentes. Senhor presidente, eu só subo à tribuna para pedir a aprovação desse requerimento, e até tinha ali um videozinho, umas fotos mostrando que aquela praça encontra-se em condição de necessidade de fazer uma manutenção. E é claro que a manutenção, o cuidado é uma obrigação de todos, né? Não só da prefeitura, mas é uma obrigação de todos. Mas, em especial, cortar o mato, dar uma manutenção, principalmente no local onde é de passagem, né? Eu acho que tem que ter um cuidado maior, e isso tem que ser de forma sistemática, tem que ser constante. E essa manutenção é preciso, viu, vereador Zairo, que se faça, né? E também tem, como nós estamos numa época em que escurece muito cedo, né, acho que também tem que estar programado para que as luzes acendam também, né, e que funcione adequadamente. Então, o nosso pedido é que se tenha uma manutenção constante, não só daquela praça. Esse é um modelo, é um exemplo. Na realidade, isso deve acontecer com todas as praças da cidade de Criciúma, o cuidado, a limpeza, a higiene. As pessoas que nos visitam, elas precisam olhar para uma cidade limpa, uma cidade adequada, e passa por uma manutenção constante. Então, nós estamos cobrando efetivamente, usando este modelo, para que se apresente para essa casa um tratamento sistemático, uma manutenção constante. É o que a gente pede que seja feito, e esse requerimento que sirva como modelo para as demais praças da cidade de Criciúma. Então, está mostrando, e na sequência vai ter um videozinho ali, assim, não sei se o Henrique já colocou em condições, justamente mostrando a escuridão mais cedo, num horário em que nós precisaríamos já que as lâmpadas estivessem acesas. Não veio o vídeo? Então eu agradeço assim mesmo e gostaria de pedir a aprovação de todos os vereadores desse pedido. Obrigado. O requerimento continua em discussão.
Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestam. O requerimento é aprovado por unanimidade. Indicação número 460/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto pavimentação no início da rua Rosita Danovic Finster, bairro Jardim Angélica. Indicação número 461/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto reparos na pavimentação asfáltica da rua Defende Casa Grande, localizado no bairro São Cristóvão, mais especificamente na descida do morro, dada a existência de um buraco. Requerimento número 214/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa as seguintes informações. Primeiro, relação das empresas multadas pelo PROCON Municipal de janeiro de 2017 a maio de 2018, bem como as datas da ocorrência e os valores individualmente. Segundo, relação nominal das empresas que realizaram o pagamento das multas para o PROCON Municipal de Criciúma no período de janeiro de 2017 a maio de 2018, bem como as datas dos pagamentos e os valores individualmente. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, mais uma vez subo essa tribuna, pedindo a aprovação desse requerimento. Tramita nessa casa, senhor presidente, alguns projetos envolvendo o PROCON, né? E, se não me falha a memória, o vereador Ademir Honorato fez um requerimento pedindo a relação dos devedores do PROCON, não é verdade? E esse caso aqui também, até para que a gente tenha maior condições de avaliar os projetos que já estão nessa casa, que passou inclusive recentemente pela Comissão de Constituição, Redação e Justiça, né? Inclusive tem algum que já tem vista, tal, mas enfim, são alguns projetos que tramitam nessa casa, tratando especificamente do PROCON, ou tendo relacionamento com o PROCON. Então, para que a gente possa ter condições de fazer uma análise mais apropriada e poder votar com maior segurança, a necessidade de maiores informações. E parte dessas informações já foram solicitadas, né? Uma delas é através do Ademir Honorato, vereador, outra através da Comissão de Constituição e Justiça, e agora através dessa relação, onde nós gostaríamos de tomar conhecimento de todas as multas que foram geradas no decorrer deste mandato, de janeiro de 2017 a maio de 2018, para que a gente possa saber quem foi multado, nome, a data e saber os valores. E também, né, nesse mesmo requerimento, oportunamente, a relação também daqueles que já realizaram o pagamento nesse mesmo período. Então, é fundamental essas informações, repito, para que possamos, claro, vereador, para que possamos ter maior condições de votar nos projetos que encontram-se nessa casa. Pois não, vereador? Quero só dizer os parabéns por ter feito esse pedido também, e até bem interessante, né, porque você pediu até final desse mês, passamos por essa greve, e a gente viu várias ações do PROCON, né, do chefe do PROCON, fazendo as inserções, até ao vivo, em jornais e rádio, e nos locais também, autuando. Até é bom para a gente ver, né, e verificar quantas dessas empresas de postos de gasolina, né, já que eles autuaram, parabéns pelo trabalho, né, fez o serviço, mas até para saber valores, quem são. Eu estava assim com esse pensamento, ainda bem que você fez, então é isso aí, parabéns pelo... Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador. De fato, né, isso contribui para que a gente tome conhecimento daqueles abusos ocorridos nesse momento e também, né, vereador Toninho, e também aquilo que aconteceu ao longo desse período, para que a gente possa saber. Viu, presidente? Eu até fiz questão de deixar bem claro o pedido que o vereador Ademir Honorato fez, justamente para que vocês pudessem perceber o requerimento que faço nessa data em relação ao requerimento já realizado
porque existe uma grande diferença entre um e outro. Um em relação aos devedores e outro em relação àqueles que efetivamente foram autuados neste período e que boa parte a gente já tem conhecimento do pagamento, só que nós não sabemos quem. Então é fundamental a gente ter essa informação. Obrigado, senhor presidente, e conto com a aprovação das vereadoras e dos vereadores nesse meu pedido. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, eu quero também parabenizar o vereador Júlio Kaminski por esse requerimento. Eu acho salutar, importante, né, para que todos os demais vereadores saibam e tenham um relatório em mãos do que ocorre. Quero dizer a todos que eu faço parte do CONDECOM, que é o Conselho do PROCON, eu sou o titular, o vereador Aldinei Potelec é suplente, e eu desde janeiro de 2017 faço parte do CONDECOM. E tenho acompanhado a reunião mensal. Na verdade, são vários representantes de várias entidades aqui. Tem representantes do CDL, do ASIC, da SIC, da FANCRI, Vigilância Sanitária da Saúde e da Câmara de Vereadores aqui. E a gente analisa os relatórios, as notas, todo o procedimento, todos os autos de infração, as notificações que são dadas. Nós acompanhamos mensalmente o trabalho desse órgão que é tão importante para o município, que, sem dúvida nenhuma, levanta uma bandeira em defesa do contribuinte, em defesa do consumidor. Mas tenho acompanhado, acho importante o requerimento do vereador, mas eu quero até informar a casa, porque eu faço parte de um conselho, como outros vereadores fazem parte de outros conselhos aqui, que de repente até para evitar exageros de requerimentos, de informação, quem sabe nós que fazemos parte dos conselhos possamos trazer esses relatórios, né, e entregar em mãos de todos os vereadores, até para que os vereadores também, como nós que estamos lá no conselho, acompanhamos todas as atividades do PROCON, né? O PROCON, na semana que teve a paralisação dos caminhoneiros, teve uma função muito importante em Criciúma, né? Onde ele atuou ali com uma notificação num posto onde estava vendendo, aumentou o preço do litro da gasolina, e foram lá, notificaram, abaixaram o preço, e isso deu uma segurada nos aumentos em todos os postos aqui, não só de Criciúma, mas da região, né? Então, também tenho que parabenizar aí o Gustavo Colle, que está à frente do PROCON, né, que tem feito um trabalho aí e tem sido bem transparente para todos os conselheiros, né? Mensalmente nós temos reunião, tivemos reunião mês passado, né, onde ele entrega um relatório, se com nota fiscal, presta as notas fiscais. Com certeza esse requerimento aqui, que foi solicitado não só pelo vereador Júlio Kaminski, mas também pelo vereador Ademir Honorato, vai ter a resposta, toda a documentação, com certeza não vai ter nenhum tipo de problema, porque nós estamos acompanhando, não só aqui da Câmara, mas os técnicos empresários que estão participando ativamente desse conselho chamado do CONDECOM. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 215/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho. Assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe algum estudo ou projeto para a pavimentação da Avenida Hercílio Amante, bairro Próspera, avenida esta próxima à rótula da Avenida Gabriel Zanetti, antiga Rua Chile. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 462/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Bernardino Nunes Bento, bairro Ana Maria. Indicação número 463/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Antônio Paulo de Souza, localizado no bairro Ana Maria. Indicação número 464/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto patrulhamento e colocação de material adequado na rua Vida Nova, bairro Ana Maria. Indicação número 465/18, autoria vereador Valmir D'Agostinho, assunto manutenção da rede de esgoto na rua Atílio Tognon e Primo Otávio Bife, bairro Morro Estevão. Indicação 466/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto substituição de lâmpada queimada na rua Domingos Rosso, de frente à casa 15, bairro Quarta Linha. Indicação número 467/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto substituição de lâmpadas queimadas no cruzamento da rua Luiz Santino Roque com a Pedro Guizo, Poçamai, bairro Quarta Linha. Indicação número 468/18, autoria vereadora Ademir José Honorato, assunto substituição de lâmpadas queimadas ou fotocélulas na rua Nascimento Manuel Miguel de Souza, de frente às casas números 320 e 190, bairro Quarta Linha. Indicação número 469/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto substituição de lâmpada queimada na rua Gerson Luiz Verson, de frente à casa 238, bairro Quarta Linha. Indicação número 470/18, autoria vereador Ademir José Honorato, assunto substituição de 4 lâmpadas queimadas ou fotocélulas na rua Olávio Rosso, de frente às casas números 90, 110, 135, 170, bairro Quarta Linha. Indicação número 471/18, autoria vereadora Giovana Zanetti, assunto revitalização da calçada do Pavete, de frente à escola Marcos Rovares, rua Cônego Aníbal Maria de France, bairro Pinheirinho. Indicação número 472/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto reparos na pavimentação em toda a extensão da Avenida Santos Dumont. Indicação número 473/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto notificação do proprietário do terreno situado na rua Oswaldo Wilson, ao lado do número 99, o bairro Pio Correia. Requerimentos número 216/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe possibilidade de criação de mais 2 horários nos finais de semana no transporte coletivo municipal que atende o bairro São Luís. O requerimento está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 474/18, autoria vereador Jair Augusto Alexandre, assunto limpeza e roçada na rua Oswaldo Wilson, ao lado do número 99, bairro Pio Correia. Terminada a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia. Eu solicito aos vereadores a confirmação do quórum. Enquanto o quórum vai sendo confirmado, gostaria de saudar a presença do ex-funcionário dessa casa, o Toninho, juntamente com a sua filha, e fazer 2 lembretes. Amanhã, dia 6/6, será realizada a sessão especial em comemoração aos 45 anos de fundação da FASC, conforme o requerimento de autoria do vereador Dr. Alisson Pires, aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa. Acontecerá no Centro de Convivência da Terceira Idade, às 19 horas. E no dia 7/6, quinta-feira, será realizada audiência pública para discutir sobre a empresa fornecedora de energia elétrica para a comunidade em relação à sua manutenção ou troca. Local, Centro Comunitário do bairro Morro Estevão, às 19 horas. A proposição é dos vereadores Ademir Honorato, Giovana Zanetti, Tita Belloli e Miri D'Agostinho, que também foi aprovado por unanimidade por esta Casa Legislativa. Salão da Igreja. Vocês não vão? Está
Está em única discussão e votação o projeto do Executivo número PE 032/2018, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar bens imóveis que especifica. O referido imóvel de propriedade do município está localizado no bairro Catarinense, na rua Jorge João Gonzaga, loteamento Jardim das Acácias, e os recursos obtidos serão revertidos em melhorias para este bairro. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação e encaminhando-se à deliberação do plenário. O projeto está em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo, número PE 036/2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e alienar bens imóveis que especifica. O referido imóvel de propriedade do município está localizado no distrito de Rio Maina, loteamento Gentile, rua IP Roxo, e os recursos obtidos também serão revertidos em melhorias a este bairro. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Falta usar. O projeto foi aprovado por unanimidade. Está em única discussão e votação o projeto do Legislativo número PL 007/2018, proposto pelo vereador Moacir Dajori, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 1280, de 3 de setembro de 1976, que denomina Rua Indaial. A alteração é para incluir a Rua 1748, que é uma continuidade da Rua Indaial, localizada no bairro Jardim Maristela. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo, número PLC PE 007/2018, encaminhado pelo Prefeito Municipal, que altera o caput do artigo 13 e parágrafo único do artigo 24 da Lei Complementar número 233, de 16 de outubro de 2017. Conforme a justificativa, tal medida visa especificar o caráter consultivo do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, bem como regulamentar, por decreto, a gestão e movimentação dos recursos que constituirão a receita do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, a fim de viabilizar a transparência e ordem dos nos procedimentos. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como a Comissão de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, vereador. Só para descer com um foiozinho. Senhor presidente, antes de fazer a argumentação desse projeto do Executivo, eu recebi aqui uma pequena estatística da nossa assessoria técnica, que já vieram para essa casa em torno de 260 projetos do Executivo, para nós votarmos. E nós votamos a favor em torno de 242 vezes. E algumas, então, sobraram que nós votamos contra. Mas por esses números, vereador Toninho, nós votamos muito, mas muito a favor, né? Então, só para corrigir o que foi dito aqui. Esse projeto que nós estamos em discussão, senhor presidente, fala de dois assuntos importantes, que é o Conselho da Defesa Civil e o Fundo da Defesa Civil.
como nós discutimos isso esse ano nessa casa, através de requerimento, levantando esses dois assuntos, então é importante esse projeto porque vem de encontro àquilo que nós levantamos. Nós levantamos 3 questões. O Fundo Municipal de Defesa Civil, que não existia, o Conselho, que não existia. Então, esta lei vem corrigir essas duas lacunas. Falta ainda da profissionalização da gestão da Defesa Civil, que será, então, um dos 4 projetos que nós vamos reapresentar o ano que vem. Obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação está liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar do Executivo, número PLC-PE 008 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o inciso 1º do artigo 1º da lei complementar, número 217, de 17 de abril de 2017, e da outras providências. Tal medida visa a correção de zoneamento. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. A votação está liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo número PLC-PE 014 de 2018, encaminhado pelo prefeito municipal, que altera o zoneamento das áreas que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, a Comissão de Obras, bem como a Comissão de Educação e Fiscalização, opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo vereadores que queiram discutir, o projeto está em votação. Votação está liberada. Cadê aqui a... Ô Gi, onde é que está o terminado? Ô Gi. Faltando o vereador... Ô Gi, não tem o final aqui da... É? Eu estou procurando aqui. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 11 de junho do ano corrente, segunda-feira, em horário regimental. Boa noite a todos.